Agora vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento, pensar em Jesus. Obrigada, Mestre, por mais uma noite, mais uma oportunidade de estudo, que possamos estar com os nossos corações e mente abertas para captar todas essas emoções, todo esse sentimento e que a gente possa sair dessa reunião um pouquinho melhor do que nós chegamos. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos ver um vídeo e daqui a pouquinho eu volto para conversar um pouquinho mais sobre ele. Tia Mônica, o que é ter fé? Eu já ouvi várias pessoas falando de fé, mas ainda não sei o que é. Poxa vida, Marilda, eu não aguento mais essa dor nas costas. Já me cansei disso. Mas você tem que ter paciência, Haroldo. Já está tratando e precisa ter fé. Vai tudo melhorar. Quando eu me formar, vou arrumar um bom emprego. E tenho fé que vamos conseguir comprar a nossa casa. Ah, eu também tenho fé. Vamos conseguir sim. É tão simples de falar e fácil de escrever. Mas o que é essa tal de fé? Eu também já ouvi por aí. Acho que tem a ver com pensamento positivo e confiar em Deus. Será? Hoje, na Europa, está ocorrendo mais um dia de guerra. A cada dia mais ataques e destruição. Nossa, Carmen, quanta maldade nesse mundo, não é? Mas tenho fé, viu? Um dia, isso tudo aí vai melhorar. Tenho pedido tanto para Deus nos ajudar a acabar com isso. Rádio FM. Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ter fé é algo simples mesmo, Kaique, e também muito poderoso. É como confiar e acreditar em Deus sem duvidar. É acreditar que somos capazes de conquistar algo que queremos ou precisamos. E aí, ficamos cheios de confiança e com pensamento positivo, acreditando que podemos e merecemos receber aquilo. Na verdade, o nosso pensamento é muito poderoso e tem a ver com energia. Como já expliquei na aula sobre vibração, Deus, o nosso Criador, nos fez assim, cheinhos de partículas que vibram e emanam energia. Então, quando pensamos, desejamos e sentimos, estamos também vibrando e atraindo as coisas. Quando nós entendemos como tudo isso funciona, fica mais fácil de ter fé. E não temos mais dúvidas de que podemos atrair e conquistar o que queremos. Tia Mônica, isso também acontece quando fazemos uma prece, não é? É sim, Maurício. Quando estamos em prece, pedindo e conversando com Deus, estamos confiando nele e também vibrando. Já dizia Jesus, pedi e obtereis. Quando pedimos com confiança, coragem e paciência, Deus nos concede meios para sairmos das dificuldades e nos traz a ajuda necessária para sermos merecedores de receber o que pedimos. Poxa, mas isso é fantástico! Não imaginava que fosse assim. Agora estou entendendo. Pois é, mas cuidado com a dúvida e o medo, porque eles nos atrapalham e impedem de recebermos o que tanto queremos, já que são pensamentos ruins e atraem coisas ruins. Acho que a mamãe ainda não sabe disso. Ai, Ricardo, será que um dia vamos melhorar de vida? Tenho tanto medo de não conseguir. Hoje mesmo vou explicar pra ela. Boa, Kaique. E por hoje é só, crianças. Até a próxima. Olá, galerinha do GEAL. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a fé e a crença em si mesmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, tem um trecho bem interessante sobre a fé. Diz que a fé é um sentimento inato, que a gente tem dentro da gente, que nascemos com ele, sabe? Que é a consciência que nós temos nas nossas faculdades, que são as nossas habilidades, os nossos talentos, que temos dentro da gente.
Vimos no vídeo que vimos agora há pouco alguns exemplos de como é ter fé. Teve a Marilda, uma personagem, que disse para o Haroldo que a sua dor nas costas ela ia passar, para ele ter paciência e fé, porque ele já estava tomando remédio, ele já estava se cuidando. Nesse trecho do Evangelho também traz uma parte sobre fé humana e fé divina. E vocês sabiam que nós podemos ter as duas? Temos a fé humana quando temos a certeza que vamos conseguir alcançar um objetivo, uma meta, pelos nossos próprios esforços e pela nossa vontade de querer e fazer. Temos a fé divina quando acreditamos no nosso futuro no plano espiritual, usando a nossa força e a nossa vontade em ações voltadas para o bem, para a caridade. Tudo é possível quando nós temos fé, e é pela fé que nós conseguimos até mesmo curar doenças e ajudar os nossos amigos, encarnados e desencarnados, mandando boas energias e vibrações através da prece. No vídeo, a tia Mônica, que era evangelizadora ali na história, explicou que nós somos energia e que atraímos o que pensamos. Não sei se vocês já ouviram ou já escutaram que pensamento é matéria. Sabem o que isso significa? Que os nossos pensamentos são tão reais e firmes quanto esse celular que eu estou segurando agora, ou quanto uma garrafa, um papel. A gente não consegue ver, mas eles existem e eles são reais. Eles fazem parte da gente. Por isso que nós precisamos nos manter sempre alerta ao que nós pensamos, para atrair boas energias para mais pertinho de nós. Beijo em todos e até a próxima. Tchau, tchau. Sem o crivo da razão, é fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa. Fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos novos que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte. Que começa a crescer, amadurecer, até entender que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade.
Cante comigo, né? A fé, é fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou em para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel,
além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 horas às 17. E enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis também podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos sob o olhar do Espiritismo. Venham, e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas essas informações se encontram no jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos faz refletir a respeito de qual solo estamos disponibilizando para a semeadura das palavras de Jesus. O tema de hoje será a respeito da parábola do semeador. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Daniel Higino. Que os nossos amigos espirituais possam envolver o nosso companheiro que irá nos trazer esse tema tão importante para a nossa compreensão e conduta da nossa jornada aqui na Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas
na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar nossa casa e lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A semente. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, item 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos, à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender, com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Emmanuel. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais, a estarem conosco, possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a parábola do semeador, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que se chama Sede Perfeitos. E a ideia aqui é trazer algumas reflexões, fazer alguns questionamentos sobre essa parábola, tentar para a gente tentar entender e refletir aqui um pouco sobre o significado dela e sobre o porquê que ela está nesse capítulo. Então a gente vai contar a parábola e vai também falar um pouquinho dos elementos dela. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, todos sabem o que é uma parábola? Eu acredito que a maioria aqui,
ou todos, né, saibam e inclusive conheçam essa parábola. Mas nunca é demais, né, a gente falar sobre isso. As parábolas, elas são histórias que foram contadas por Jesus com os elementos daquela época, né? Umas histórias com alegorias. Não era uma história verdadeira, alguma coisa que aconteceu, mas ela queria passar uma história para passar um ensinamento. E por usar alegorias, ela, né, passava de forma simples, que estava ao alcance das pessoas daquela época e até hoje, né? A gente consegue entender aquele ensinamento quando a gente conhece os elementos que estão ali, né? Então ela usava elementos da natureza, elementos da cultura, do dia a dia, do trabalho daquelas pessoas, para poder tentar explicar para aquelas pessoas através do que elas conheciam, para elas fazerem um paralelo, né, entre o que elas conhecem e aquele ensinamento. E isso enriquecia muito as histórias, né? Então é bacana a gente refletir sobre isso e as diversas possibilidades de interpretação que isso tem, né? Então, como eram alegorias, às vezes a gente consegue dar outras interpretações também e que enriquece muito esse tipo de história, esse tipo de conhecimento que a gente vai, né, passando de geração em geração e que chegou até nós, né, através dos evangelhos. Essa parábola ela está no evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. E ela fala, né, de um dia que Jesus está na beira do lago e chega uma multidão. E aí ele senta num barco e ele conta essa parábola. E ele diz que o semeador saiu a semear, né? Então ele saiu lançando as sementes. E ele lançou, algumas sementes caíram à beira da estrada, e aí vieram as aves e comeram. Outras sementes caíram num terreno pedregoso, né? E por ter pouca terra, elas cresceram logo, mas elas também não tinham raízes fortes por causa das pedras. Então, quando veio o sol e a chuva, né, quando veio o sol, elas secaram por não ter raízes, né? Então elas logo também morreram. Outras sementes caíram sobre os espinhos, e essas até cresceram um pouco, mas logo os espinhos também cresceram e sufocaram. Mas também tiveram as sementes que caíram na terra boa, e essas se desenvolveram, né, cresceram, viraram árvores e deram frutos, né, por 30, 70 e 100. Então Jesus, ele vem contar pra gente sobre esse semeador, né, que saiu a semear as sementes. E o que são essas sementes? O que ele estava querendo dizer com isso, né? Então ele fala depois para os discípulos, ele explica essa parábola, onde ele diz que as sementes são a palavra, né? A semente é a palavra do reino. E que o terreno, ele vai explicando cada terreno. O terreno onde as aves vêm e comem a semente que ficaram ali por cima, que não penetraram, que foi à beira da estrada. O terreno onde caiu as pedras, onde caiu a semente em cima das pedras, dos espinhos, e a boa terra, né? E todos os terrenos somos nós, né? São os diversos espíritos, né, que estão aí encarnados e desencarnados, né, ao longo desse tempo, tendo contato com essa palavra do reino, que seria a boa nova, que seria o evangelho. Então ele diz, né, que nós, né, que alguns espíritos tiveram contato com essa palavra do reino, com o evangelho, e não entenderam, não se sentiram tocados por isso, por essa mensagem, né? Não perceberam a profundidade, a importância disso. E essas pessoas são como a beira da estrada, onde as aves vieram e logo comeram, onde
ele diz, né, aqui na explicação para os apóstolos, onde veio o mal e levou essa palavra. Né? Então, os espíritos que ainda não estavam prontos para entender essa mensagem. E aí ele continua falando do terreno de pedra, né? Que tinha ainda um pouco de terra, mas não o suficiente. Então ali ele diz que a semente brotou muito rápido, porque não tinha, né, resistência da terra, mas ela também não tinha profundidade, não tinha raiz, e logo murchou, secou. É como aquelas pessoas que se entusiasmam logo de cara, né, escutam, se sentem, né, mexidas com essa mensagem, com o Evangelho, sentem animadas, entusiasmadas, né, e rapidamente já querem fazer grandes coisas, grandes obras, mas logo passa. Né? Igual aquela promessa de fim de ano que a gente faz, né, no Réveillon, faz uma lista de coisas que a gente quer, uma lista de promessas de coisas que a gente vai mudar, que a gente vai melhorar, e vira o ano, e em algumas semanas a gente esquece aquilo. A gente tenta um pouquinho, quando tenta, senão já esquece logo de cara, e no outro ano a gente está de novo fazendo as mesmas promessas. Então são pessoas que se entusiasmam, que até querem, mas não querem tanto assim. Né? Não querem também sair da zona de conforto para poder viver aquilo que o Evangelho está passando para nós, que é o importante para a gente ser feliz. Então, o que é o Evangelho? Né? Talvez eu não tenha falado disso. Né? A palavra do reino é o Evangelho, né? Como eu falei aqui. E o que diz o Evangelho? O Evangelho, a vida de Jesus, tudo que ele viveu e ensinou, né? Seja através do seu exemplo, seja através daquilo que ele falou, né? É o conjunto de coisas dos elementos que Jesus trouxe para a gente como importantes para a gente poder alcançar o reino dos céus, que seria a felicidade. O que a gente precisa para ser feliz. E Jesus ensinou muitas coisas, mas ele mesmo disse que uma resumia todas, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí está, né, todos os ensinamentos, todos os profetas, tudo que foi falado se resumia nisso. Então Jesus vem ensinar a gente a amar. Então, quando ele fala dessa semente que é jogada, ele está falando que ela caiu numa terra onde o amor, né, entusiasmou, ou algumas pessoas, e elas, né, vamos fazer, né, vamos espalhar o amor pelo mundo, mas logo murcharam, né, que seria o caso do terreno de pedras. E outras pessoas, antes disso, né, no terreno, na beira da estrada, nem entenderam a mensagem de amor, não entenderam a importância do amor, né? Então acharam que o amor não era importante. Vivenciar o amor, multiplicar esse amor, né? O amor ao próximo, o amor pelo próximo, né? A caridade, né? Não o amor no sentido da paixão, no sentido, né, do amor de uma pessoa pela outra, para uma união, né, um relacionamento de uma união, mas o amor que transcende, né, o amor que faz eu perceber o outro como alguém que merece ser tão feliz quanto eu e me empenhar para que todos possamos ser felizes juntos, né, a gente construindo essa felicidade juntos. Resumindo, né, o que seria o Evangelho, né, essa palavra do reino, resumindo bastante. Então, assim, e aí ele fala continuando, né, ele fala da terra dos espinhos, né, onde onde as sementes caíram nos espinhos, cresceram também e logo foram sufocadas, né. Então,
seria uma terra, né, onde ela foi um pouco a mais. A semente brotou, cresceu um pouco, né, durou, tentou, mas os espinhos sufocaram. Os espinhos, ele diz que é o mundo, né, que são os diversos chamados do mundo, as diversas coisas que a gente está sujeito aqui enquanto espíritos encarnados na matéria, e que a gente dá mais importância a isso do que ao nosso melhoramento, do que à nossa evolução espiritual. É claro que a gente vive na matéria e a gente precisa cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso sustento, cuidar da manutenção, né, da nossa vida enquanto espíritos encarnados, mas isso não pode ser pretexto para que a gente não produza os frutos, né, do Evangelho, os frutos do amor. Isso não pode ser pretexto para que a gente não evolua moralmente, para que a gente não evolua enquanto espírito imortal e imaterial, né? Então, muitas vezes, essa busca pela manutenção da nossa vida material acaba tirando o foco da gente, da nossa evolução espiritual. E aí é que essa semente ela é sufocada por esses espinhos, né? Sejam os espinhos da carreira, né, profissional, de uma ascensão na carreira profissional, seja os espinhos, né, de gastar todo o tempo que eu tenho para me divertir, para sentir, né, para sentir prazer, né? Seja o prazer de comer, de viajar, de sair com os amigos, né? Como se a vida fosse só isso, né? Sentir prazer e ter conquistas materiais. Não que isso não seja importante, né? Até porque muitas dessas conquistas fazem com que a gente evolua intelectualmente, com que a gente tenha disciplina, comprometimento com alguma coisa. Mas a questão aqui é não perder o foco, que eu também preciso me comprometer comigo, né? Comigo, espírito imortal, com a minha essência, né? Como filho de Deus, que foi criado um espírito simples e ignorante, e estou evoluindo para a felicidade que não é desse mundo, que não é material. Então, muitas vezes a gente se sente tocado, lá no fundo a gente entende, a gente sente que a gente precisa, né, disso, dessa ligação, né, que a gente chama de uma ligação, né, de religião, né, de se religar com algo acima, né, se religar com Deus, se ligar a Deus, para que a gente possa desenvolver, né, se desenvolver enquanto espíritos, para que a gente possa evoluir. E a gente se anima, a gente dá um passo, dá outro, a gente estuda, a gente tenta praticar, a gente até começa algum trabalho, tenta persistir, fica um tempo, mas logo, né, um pouco, não tão logo quanto a que caiu no terreno de pedra, mas a gente também acaba se afastando e não voltando, e não olhando para isso, né? Não que tenha que estar em algum trabalho especificamente, assim exatamente, mas que eu tenha que estar me esforçando para me melhorar, para ser a terra boa, que é a terra que dá frutos, né? A 30, a 70, a 100. E que frutos são esses? Né? Então, esse fruto é justamente isso, né? Me tornar um homem de bem, né? Me tornar um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão, né? Que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, né? Porque o espiritismo ele não inventou nada, ele apenas explicou o que Jesus veio trazer. Então nós espíritas somos cristãos. Então, enquanto cristãos, a gente tem que aprender a amar a Deus e ao próximo. A gente tem que aprender, né, com Jesus a amar como Ele amou, né, e como Ele mesmo disse, né, pra gente,
a gente deve amar os nossos amigos. Mas também ele deixou um ensinamento pra gente, onde ele dizia, né, amai também os vossos inimigos. E aí talvez esteja uma dificuldade um pouco maior pra gente, né, mas não querendo entrar nesse tema, né, que é um tema de outros estudos, mas seria isso, né, a gente conseguir perdoar, não se deixar afetar pelo mal que fizeram com a gente, porque a gente se sentiu prejudicado, né, pensar que a gente também já errou, que a gente também já magoou, já feriu, e seguir sem mágoa, né, entender a dificuldade do outro e tentar perdoar e entender que naquele momento aquela pessoa estava, né, daquele jeito, precisou fazer aquilo, não precisou, mas assim, ela só conseguiu fazer aquilo, foi o melhor que ela conseguiu fazer, e que a vida segue, e que a gente também segue, e que a gente pode seguir e perdoar, sem guardar rancor, sem querer o mal da pessoa, sem querer prejudicar ela, sem querer se vingar, e entendendo que um dia a gente ainda vai ser amigo, porque nós vamos evoluir, eles também, outras vidas virão, e tudo que foi feito, né, de ruim a gente vai reparar. Então, nisso, né, a gente vai se tornando esse homem de bem, nesse processo de tentar ser melhor, né? E por isso essa parábola está nesse capítulo, Sede Perfeitos, né, que fala do homem de bem, né, fala dos bons espíritas, né, de amar os vossos inimigos. Tudo isso que eu falei está nesse capítulo, né? Então, alguns desses itens já foram estudados, né, nos estudos anteriores, outros talvez ainda serão, mas é isso, né, a gente tentar ser um homem de bem, né? E o que é ser um homem de bem? O que o Espiritismo diz pra gente que é um homem de bem? É aquele que se esforça, né, que é o verdadeiro espírita, que se esforça para domar as suas más inclinações, aquele que pratica e cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, eu tenho que pensar, né, que terreno eu sou, em que estágio que eu estou. Já que nós somos o terreno, eu tenho sido o terreno aonde a semente cai e logo vem as aves e comem, né? Eu não tenho me sentido tocado por essa mensagem do Evangelho. Eu não sinto que isso faz sentido para mim. Eu tenho sido o terreno aonde eu me entusiasmo, eu quero começar logo as coisas e logo passa, né? Então, às vezes eu vou escuto uma palestra, poxa, bacana, faz todo sentido, e aí vou me inscrevo no curso, e aí começo a participar de uma reunião, né, de estudo da casa, e logo saio. Ou então eu começo a ler um livro e logo paro. Ou até que leio o livro todo, mas não reflito sobre ele. Né? Termino de ler o livro e continuo a mesma pessoa que eu era antes de começar a ler. Né? Um livro de um estudo, de um ensinamento, né? Um livro, seja ele, né, do Evangelho, seja ele um livro uma psicografia de algum médium, ou um livro, a própria Bíblia, ou qualquer outro livro que tenha algum ensinamento moral, e eu termino de ler, e eu continuo sendo a mesma pessoa. Que tipo de terreno eu sou? Eu estou sendo? Então, eu sou aquele terreno que até tento, me esforço, mas quando eu vejo, eu estou muito ocupado, com muitas coisas na cabeça e não consigo dar continuidade em nada, por mais que eu tente, por mais que eu fique um tempo.
né, eu logo me afasto e vou, né, empreender meu tempo em outras coisas que também são importantes, mas deixo de lado os meus estudos, né, do Evangelho, meus estudos espíritas. Mas não só os estudos, né, os estudos é uma parte, mas a própria prática, a prática, né, da caridade, do bem, que não precisa ser feita só no centro espírita, né? Eu começo a ajudar, né, alguma instituição e paro. Eu começo eu me proponho a fazer algum tipo de trabalho voluntário e paro. Então, que tipo de terreno eu estou sendo? Eu me proponho a tentar ser uma pessoa melhor dentro da minha casa, com a minha família, a corrigir um defeito meu, ou a tentar conviver melhor com as diferenças. Meu pai, com a minha mãe, né, com meus filhos, né, com a minha esposa, meu esposo, meu marido, né, meu parceiro, seja lá quem for. Eu me proponho a tentar ser melhor de alguma maneira. E quanto tempo isso dura? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que observar, né, e entender que a gente não é um terreno, né, a gente está em um momento. Nós somos espíritos imortais, que fomos criados simples e ignorantes, e que nós vamos evoluindo ao longo de diversas encarnações. Então hoje, né, eu estou num momento, e às vezes até oscilo, né, para algumas coisas, eu não me sinto tocado, para outras eu me entusiasmo e logo paro, para outras eu tento persistir um tempo, né? Mas eu não estou estagnado, eu não sou, né, só esse terreno. Eu estou num estágio, numa fase, né, da minha evolução espiritual em que eu ainda oscilo. Ou eu estou num estágio que realmente isso ainda não me toca de verdade. Eu faço porque eu acho que isso vai me dar um ganho, mas eu não sinto. A gente tem que se conhecer, né, se observar e tentar, né, entender o nosso momento e persistir. Porque nada vem sem esforço, né? Toda virtude um dia foi disciplina. Então, e saber que a gente está evoluindo, a cada dia a gente aprende, a gente evolui, a cada encarnação. E como que eu posso não perder o foco, né? Como que eu posso ser a terra boa, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Buscar essa resposta. Eu não vou dar essa resposta porque eu não tenho, né? É de cada um, né? Então, assim, mas se a gente não se questiona, aí a gente vai demorar muito mais tempo até a gente começar a se questionar, para aí sim a gente poder observar nossas ações e conseguir ir mudando, para a gente ser quem a gente quer ser, para a gente poder ir tendo essas conquistas até a gente chegar a ser esse homem de bem, a ser perfeito, a ser essa pessoa que pratica o bem pelo bem sem interesse, que pratica a lei de amor, justiça e caridade, né? Que não quer só os benefícios, que quer contribuir para que todos possam ser felizes, para que a humanidade possa ser melhor, ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. E aí, de terreno, a gente passa a semente. Não a semente na figura do Evangelho, mas a semente no sentido de estar espalhando, de estar contribuindo, de ser uma semente. O que é uma semente? Ela é algo, né, para alguns é um carocinho, uma coisa pequena. Para outros ela é uma árvore em potencial. E para os mais otimistas,
ela já é a árvore, né? Os já olham para a semente e já vem a árvore, o fruto. Basta só plantar e esperar o tempo dela, que no tempo dela ela vai dar os frutos. Plantar e cuidar, né? Mas para algumas pessoas aquela semente já é a árvore. Então nós somos sementes nesse sentido, de que somos filhos de Deus e temos todo esse potencial divino dentro de nós. Então, nesse momento a gente, né, se vê também como semente, de estar evoluindo para poder cooperar, para poder espalhar esse amor, né, e transmitir esse amor através do nosso exemplo também, através da nossa prática, através também do nosso tempo, né, de parar e conversar, ou tentar também, de alguma maneira, participar de algum processo de evangelização, né, mais formal. Né, existem diversas maneiras. Né, cada um vai dar o seu fruto de acordo com aquilo, né, que pode, né, dentro das suas capacidades, né, dentro das suas habilidades, dentro dos seus talentos. Então, existem diversas maneiras. E aí, como semente também, a gente tem que entender que tudo é processo e tudo tem seu tempo. Não adianta a gente querer plantar uma semente hoje para dar no fruto amanhã. Então a gente também tem que esperar o nosso tempo. A gente também tem que cuidar da gente para que a gente possa se desenvolver, tem que investir na gente e suportar o processo, né? No sentido de que a semente ela tá ali debaixo da terra e aí ela tem que romper a terra para chegar à luz, não ter medo da luz, da chuva, do vento. Tudo isso vai, né, nutrir e fortalecer ela até que ela vire uma árvore que dê frutos. E assim somos nós, né? A gente pode se ver como a terra está recebendo essas sementes, que é a semente do Evangelho. E enquanto terra, eu tenho que estar disponível, disposto para poder fazer com que essa semente do Evangelho ela floresça. E aí eu, enquanto semente, eu me desenvolva para poder atingir esse meu potencial divino, de filho de Deus, meu potencial de amor, de amar, de espalhar o amor, a caridade, de fazer o bem. Então, aí a gente volta para a página inicial, né, que fala disso, né, da semente e das pequenas coisas, né, que cada pequena frase pode ser uma semente, cada pequeno trabalho, né, pode ser uma semente, né, cada pequena coisa que a gente faz hoje pode ser uma semente no futuro, uma semente que no futuro germinou e se tornou em algo muito especial, né, que fez a diferença. Então, essa reflexão, né, que fica pra gente, né, a gente tentar observar como nós estamos enquanto terreno, como nós estamos enquanto semente, enquanto potencial. Que tipo de terreno eu estou sendo, que tipo de terreno eu quero ser. Observar isso com calma, observar isso com cuidado, sem medo da resposta, com honestidade. Porque nós não fomos criados perfeitos, fomos criados perfectíveis. Mas isso quer dizer que a gente não foi criado perfeito, mas a gente pode ser perfeito. Então, se eu ainda não sou, a gente vai chegar lá, mas se eu ainda não sou, eu não tenho que ter medo dessa resposta. Eu não tenho que ter vergonha disso. Eu tenho que olhar e reconhecer. E onde que eu posso melhorar e persistir. Persistir para não deixar os espinhos sufocarem, para não me perder no meio, né, de tanta coisa do dia a dia, de tantas preocupações justas, muito justas, de tantas tarefas, mas não deixar
que esses espinhos sufoquem essa semente e me sufoquem enquanto semente. Então eu tenho que me esforçar para poder vencer essa etapa e me tornar a cada dia, né? Porque, como diz o Evangelho, o homem de bem não é aquele que já faz todo o bem possível, né? O todo o bem que existe, não é aquele perfeito, é aquele que faz todo o bem que está ao alcance dele e que reflete sobre isso e que pensa, poxa, hoje eu fiz todo o bem que eu podia, faltou alguma coisa, alguém tem algum motivo para reclamar de mim, o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Onde eu poderia ter sido melhor, mais paciente, onde eu poderia ter ajudado mais. Então amanhã eu vou tentar. E amanhã, e depois de amanhã, e um passo de cada vez. E assim a gente vai construindo felicidade. Assim a gente vai alcançando o reino dos céus. Assim a gente vai implementando isso dentro de nós. Porque o reino dos céus está dentro de nós. Ele é um lugar aqui dentro, onde eu me sinto feliz, por saber que eu sou a minha melhor versão, por saber que eu estou cumprindo os ensinamentos de Jesus e fazendo aquilo para o qual eu fui criado por Deus. E isso é o que faz a gente sentir feliz. E essa felicidade é o que é o reino dos céus. Então, boa noite a todos. Espero que a gente possa refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, as nossas ações, em que a gente está gastando, investindo o nosso tempo, com o que a gente tem se preocupado, né? E que a gente confie em Deus, porque Deus está sempre conosco. Se Ele criou a gente para ser feliz, é porque a gente pode e Ele não vai abandonar a gente. Então, se está difícil, se parece difícil, é porque tem alguma coisa para eu aprender com essa dificuldade, como o vento e a chuva, né? Que fazem a semente se tornar uma árvore forte. Mas que eu confie que, como uma semente que está destinada a ser uma árvore, eu também vou ser esse espírito feliz. Eu vou chegar lá. Todo mundo pode. Todos fomos criados por Deus para ser felizes. Boa noite, fiquem com Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e nos conectar com a espiritualidade, com os mentores desta casa, com os mentores deste trabalho, com os nossos mentores espirituais. Vamos nos conectar com Jesus, nosso mestre e nosso amigo, que veio nos ensinar que é possível amar, que é possível vencer o mundo. Vamos nos conectar com Deus, nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade, e vamos agradecer pelas oportunidades que temos aqui, através da doutrina espírita, de refletir e de buscar o nosso melhoramento, de buscar progredir, de buscar aprender. Que possamos, através desses estudos, através da reflexão, ajudar um pouco o mundo a ser melhor, através da nossa própria transformação. E que assim a gente possa viver numa sociedade mais justa, de mais amor, onde todos possam ser felizes. Muitíssimo obrigado por esse espaço que nos acolhe. Muitíssimo obrigado por essa noite que tivemos, que possamos agora deitar e refletir e acordar amanhã dispostos, e que essa disposição possa durar, essa disposição de nos transformarmos, de sermos a terra boa que dará frutos,
e que assim seja, graças a Deus. Um semeador saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui, outra lá. Ao semear, sementes foram ao chão, no caminho entre pedras, sob sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então seja terra fértil pra semente do amor germinar. No coração a semente que frutos dará, que frutos dará. No coração a semente que frutos dará, que frutos dará. Verás brotar, irás colher frutos de um novo amanhecer. É só você querer.